Olá, sejam muito bem-vindos. Fundos de investimento. Só de ouvir o nome já parece algo super complicado, né? Bom, hoje a gente vai descomplicar isso de um jeito que, olha, vai ficar muito mais fácil de entender. Vamos nessa? Sabe aquela pergunta que todo mundo que está começando a investir se faz? Ok, mas como é que eu vou ter vários tipos de investimento, ou seja, diversificar, se eu tenho pouco dinheiro para começar? Essa é uma dúvida super comum e a resposta para ela muitas vezes passa pelos fundos de investimento. Então, o que é um fundo na prática? É exatamente isso. Um investimento coletivo. É como se várias pessoas decidissem juntar o dinheiro delas, formando um bolo maior, sabe? Um patrimônio único que vai ser investido no mercado. É basicamente usar a força do grupo a favor dos investimentos. E para a gente entender isso de uma vez por todas, vamos usar uma analogia bem simples. Imagine que um fundo de investimento é como se fosse um condomínio. Isso mesmo, um condomínio de prédio. Essa ideia vai ser o nosso guia e vai deixar tudo bem mais claro. Vamos começar então a explorar esse nosso condomínio. Ou seja, como é que o dinheiro de um monte de gente se junta para conseguir oportunidades de investimento que, se cada um tentasse sozinho, seria bem mais difícil, se não impossível. E quais as vantagens de morar nesse condomínio? Pensa só, sozinho é complicado construir uma piscina ou uma quadra de tênis no quintal, certo? Mas quando todos os moradores contribuem, o condomínio pode ter uma área de lazer incrível. No mundo dos investimentos, a lógica é a mesma. O fundo permite diversificar a carteira em vários ativos diferentes, como ações, títulos e ainda por cima oferece uma gestão profissional para cuidar de tudo, algo que individualmente seria bem caro ou complexo demais. E já que falamos em gestão, todo bom condomínio precisa de um síndico, não é verdade? Pois é, no nosso condomínio de investimentos não é nem um pouco diferente. Vamos ver agora quem são os profissionais que tomam conta do dinheiro de todo mundo. Essa tabela aqui mostra direitinho quem é quem nessa história. Os cotistas somos nós, os investidores, ou seja, os moradores. O gestor é a peça-chave, é o nosso síndico. Essa pessoa ou equipe que decide onde o dinheiro do fundo vai ser aplicado. O administrador, por sua vez, é como a administradora do prédio. Cuida da parte chata, da burocracia toda. E o custodiante? Esse é o cofre do nosso condomínio. É quem guarda todos os ativos com segurança. Certo, já entendemos o que é o condomínio e quem cuida dele. Mas como alguém faz para se tornar parte disso? Como se compra um apartamento nesse prédio? É exatamente isso que a gente vai ver agora. A sua parte dentro de um fundo se chama cota. Pensa nela como se fosse o seu apartamento no condomínio. É a menor fatia do patrimônio total do fundo. Quando se investe, na verdade, se está comprando cotas. E o preço de cada uma delas muda todo dia. Se os investimentos que o fundo fez vão bem, a cota valoriza. Se vão mal, bom, aí ela desvaloriza. E assim como existem prédios diferentes, existem fundos diferentes. Nos fundos abertos, a entrada e saída de moradores é liberada. Quem quiser investir, compre as cotas direto do fundo. Nos fundos fechados, a coisa muda um pouco de figura. O número de apartamentos é fixo. Para um novo investidor entrar, um antigo precisa vender a sua cota. E essa negociação geralmente acontece no mercado, tipo na bolsa de valores. E na hora de sair do condomínio, é fundamental entender o prazo de resgate. Ele é o tempo que o dinheiro leva para voltar para a conta depois que o resgate é solicitado. Não é sempre na hora. Um prazo D+30, por exemplo, quer dizer que o valor cai na conta 30 dias depois do pedido. Então, esse é um detalhe super importante para checar antes de investir. Manter um condomínio funcionando direitinho tem seus custos, né? Luz, água, funcionário. Com um fundo de investimento, a lógica é a mesma. Vamos agora para a parte que todo mundo precisa prestar atenção, as taxas, ou seja, a nossa taxa de condomínio. As duas principais taxas são a de administração e a de performance. A de administração é aquele custo fixo, sabe? Serve para pagar o trabalho do nosso síndico e da administradora, para manter a máquina toda girando. Já a taxa de performance é tipo um bônus. Ela só é cobrada se o gestor for muito bem e superar a meta de rentabilidade do fundo, que geralmente é um índice como o CDI. É um prêmio pelo resultado excelente. Fora essas duas, tem outros custos para ficar de olho. O imposto de renda, claro, que incide sobre o que rendeu. Em alguns fundos existe o tal do come-cotas, que nada mais é do que uma antecipação desse imposto, recolhida a cada 6 meses. E tem também o IOF, que só aparece se o resgate for feito em menos de 30 dias. Bom, com tudo isso na mesa, vem a grande pergunta, né? Vale a pena se tornar um morador de um desses condomínios de investimentos? Vamos colocar os prós e os contras na balança.
Do lado das vantagens, sem dúvida, estão a gestão profissional, a facilidade de diversificar mesmo com pouco dinheiro e o acesso a mercados que talvez fossem difíceis de alcançar. Já nas desvantagens estão os custos, como as taxas que a gente viu. E um ponto muito importante: fundos não têm a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, aquele seguro que protege outras aplicações, como a poupança. E claro, o come cotas pode atrapalhar um pouco a rentabilidade no longo prazo. Então, a grande verdade é que não existe uma resposta pronta. Investir bem sempre vai exigir uma análise. É preciso entender os riscos, os objetivos e, principalmente, se a estratégia daquele condomínio específico combina com o perfil e as metas de cada investidor. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que a gente entendeu melhor a estrutura, os custos e os benefícios, a pergunta muda, né? Ela passa a ser qual tipo de condomínio se encaixa melhor nos objetivos financeiros de cada um. Porque opções existem aos montes, das mais tranquilas às mais arrojadas. A jornada para descobrir a resposta começa exatamente com essa análise.